rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon. Quando alguém te perguntar se Adão tinha umbigo ou se Adão não tinha umbigo, você vai na palavra de Deus e você vai conseguir responder para a pessoa a respeito da sua fé. Eu estou falando isso, é brincadeira, né? Sobre Adão, umbigo, etc. Mas é que a capacidade da gente defender a nossa fé, às vezes ela vai ter que ser contrastada com pessoas do mundo que querem fazer chacota com você e brincar com o que não se deve brincar. E você tem que estar preparado para defender a sua própria fé. Amém? Amém. Tudo bem? A palavra de Deus declara que nenhuma porção da Escritura provém de particular elucidação. Que tal? Alguém consegue repetir o que eu falei? Que nenhuma porção das Escrituras provém de particular elucidação. Vamos ver isso aqui? Esse texto que está na minha cabeça, eu decorei logo de cara, no começo da vida cristã. Eu estou falando da versão revista e atualizada. Essa versão que eu estou lendo agora aqui para vocês, ela é um dos melhores textos do hebraico e do grego. Ela não é a revista e atualizada, mas você precisa abrir a sua Bíblia, seja qual for a sua versão, ou ligar a sua Bíblia aí, e ir acompanhando os textos como um bom bereano. Os que nasceram em Bereia, a palavra de Deus declara que eram mais nobres, porque ouvindo a palavra, eles iam lá checar se era realmente daquele jeito que estava sendo dito. Então, o primeiro convite, e se você vai conseguir defender a sua própria fé, é você ter essas verdades bem firmadas no teu coração. Em vez de você ficar olhando para cada um que entra, você fica ligado no que eu estou falando. Amém? Amém. Estão ligados? Amém. Ligue em mim aqui. 2 Pedro 1, versículo 20. 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim o texto aqui nessa minha versão: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque antes de qualquer outra coisa que você vai poder estudar aqui da palavra de Deus, você precisa crer de todo o teu coração e ter o entendimento de que esta palavra não saiu da telha de alguém, né? Passou isso aqui pela mente do fulano, ele escreveu. Quer dizer, nenhuma porção da palavra provém de particular elucidação, ou nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Você tem que ter isso muito firme no teu coração, de que isso que nós vamos estudar não é a ideia maluca de alguém, não é um autor humano que escreveu isto, que deu na telha dele e ele escreveu o que ele achou que era mais bonitinho. Não é porque autores humanos escreveram um texto que era para manipular a massa, porque muita gente crê desse jeito, que os judeus escreveram o Pentateuco, que era uma situação política para manipular a massa e para que eles fossem levados para o caminho que os líderes daquele tempo queriam. Não é assim com a Bíblia.
homens inspirados por Deus falaram da parte do Espírito Santo. Isso é a primeira coisa, tá? Só para reforçar, volta lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Vamos lá comigo, hein? Tem que abrir, tem que se acostumar como alguém maduro na palavra, você ter destreza em abrir a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Então, para que nós vamos estudar a Bíblia? Nós vamos fazer uma boa obra. Deus de antemão preparou boas obras para que os que crerem possam andar nelas. Boas obras. Mas para que a gente seja preparado para toda boa obra, a Bíblia foi escrita e divinamente inspirada, e ela testifica de si mesma, dizendo que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Tudo bem? Então a Bíblia não é a ideia maluca de alguém, né? A ideia, homens inspirados por Deus escreveram uma história que tem começo, meio e fim. Isso aqui é tão sobrenatural que demorou 1.600 anos para ser escrito. 1.600, com mais de 60 autores diferentes, e eles têm começo, meio e fim. Só uma mente como a do nosso Deus, para ao longo de 1.600 anos de história, levantar homens que não se conheceram, porque tem 1.600 anos de diferença entre eles. O primeiro livro é Jó, 1.500 anos antes de Cristo. E o último livro são os textos de João, já no cativeiro na ilha de Patmos, quase no ano 100. Ele era o mais jovenzinho dos apóstolos e ele é o último a escrever. Então, entre menos 1.500 e mais 100, dá 1.600 anos de intervalo de um texto que tem começo, meio e fim. Tudo bem? Não tem como nenhuma mente humana conseguir concatenar e transferir conhecimento, no mínimo conhecimento de geração para geração ao longo de 1.600 anos, para que o texto fosse coeso, com começo, meio e fim, com uma ideia muito bem apresentada. Só Deus para fazer isso. Então, o nosso texto, ele é divinamente inspirado. Tudo bem? Amém. Tenho mais 3 minutos para passar a palavra, então eu vou, depois de já dar por convencido de que vocês se convenceram de que a Bíblia é a palavra de Deus, ninguém tem dúvida disso, e que ela é inspirada, não é alguém de particular elucidação que pensou e quis escrever e se achou cara. Não é. A Bíblia, ela, como eu falei, é a palavra de Deus. Em especial, o texto do Novo Testamento é um dos textos mais bem documentados quanto às suas origens e os seus autores do mundo inteiro, de tudo quanto é livro que você possa imaginar, e em especial os livros antigos, daquelas religiões antigas, enfim, seitas antigas.
nada se compara com o texto bíblico no que diz respeito à veracidade dos textos, à documentação, à origem, os autores humanos, de uma maneira tão verdadeira, tão sólida. Não dá para duvidar do que a própria Bíblia diz a respeito dela mesma. Bom, terminando. Gênesis 1. Eu acho que todo mundo consegue abrir isso rapidinho, né? Gênesis 1. Demorar mais de meio segundo já está reprovado no primeiro livro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estou terminando, não? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. No princípio, criou Deus. Amém? Quem é o princípio? Para você já ir acostumando, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Então, quando você se deparar com uma pergunta dessa e você tiver que responder, quando você tiver que, de forma apologética, defender a sua fé, sempre que você for indagado sobre alguma coisa concernente a esta vida, você tem que pegar um versículo. E o versículo tem que pingar aqui na tua cabeça para você responder para a pessoa, não a tua particular elucidação, aquilo que você acha. O que você acha não muda a vida de ninguém, não muda. Mas quando alguém for indagar a você sobre textos bíblicos e princípios de vida que você vai querer defender segundo os princípios cristãos, você tem que ter um versículo para falar para a pessoa e botar na cara dela a palavra de Deus. Essa, ela é cortante. Amém. A palavra de Deus é cortante. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o princípio? Jesus. Então, vamos lá para o último texto da Bíblia. Assim eu já completei o estudo, né, de Gênesis 1. Agora nós vamos lá para Apocalipse 22. Antes dos mapas, viu? Você abre lá nos mapas, lá no final, logo antes dos mapas tem Apocalipse 22, versículo 13, diz assim, Apocalipse 22, 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só, gente, vai ficar muita gente de fora dessa coisa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, eu quis ler até aqui porque tem esse eu, Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Presta atenção aqui em mim, aqui, ó. Esse nosso logotipo foi concebido há 30 anos atrás, por um cara que foi um dos primeiros que teve HIV. E ele foi conosco para Israel para ser curado. E não foi, mas ele concebeu o que eu pedi para ele, que é comunhão cristã nos jardins CCJ e em forma de pomba, porque a pomba fala do Espírito que veio sobre Jesus lá quando ele sai das águas, veio sobre ele o Espírito e veio então sobre a igreja. A igreja é os 7 candeeiros aqui, são as 7 igrejas da Ásia. Então o Espírito e a noiva dizem, vem.
Está no nosso logotipo, nos nossos cartões de visita, etc. Fora esse logo, escrito aqui embaixo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Então, às vezes, alguns dizem: ah, pastor, eu vi uma cobra lá no púlpito, porque ele vê esse troço redondo aqui, e tem uma serpente. E se você quiser ver uma serpente aqui, que tem um olhinho brilhante aqui, você vai ver. Mas isso é a mesma coisa que leitura de nuvens. Você fica olhando as nuvenzinhas passar no céu e fala: nossa, olha, tem um urso ali, você está vendo aquele urso? Isso chama leitura de nuvens, né? Se você for fazer Deus em Dioca, é a primeira coisa que você vai ter que renunciar na tua vida, a leitura de nuvens. Então, quando você entrar de lá para cá, não vem puxar meu casaco e falar: pastor, tem uma cobra no púlpito. Não tem uma cobra no púlpito. Isso aqui é CCJ, Comunhão Cristã dos Jardins, tá? Se você enxergar um carinha que tem uma cara aqui olhando para cá, que parece uma caveira embaixo dessa lâmpada, e que está olhando uma cobra, não puxa o meu paletó. Apóstolo, você está vendo aqui, ó? Eu falo: é mesmo, rapaz, tem uma carinha aí, rapaz. Eu falo assim. Mas não, isso é a leitura de nuvens. Não se dedique a isso, por favor. Amém. Tá? Isso aqui é o Espírito e a noiva dizem: vem. É isso que quer dizer isso aí. E não tem cobra na parada. Amém? Bom, eu sou o princípio e o fim. Certo? Voltando lá em Gênesis 1, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o princípio? Jesus é o princípio e o fim. Ele é o princípio. Então você pode começar o texto aqui dizendo assim: em Jesus criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Amém? Amém. Isso é estudo bíblico. É o que nós vamos fazer aqui. Amém. É trazer para você umas camadas de revelação para que você consiga defender a sua fé. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu vou deixar vocês em excelentes mãos. Foi feito aí um trabalho árduo de catalogar as lições para que você as receba e você tenha na sua casa um e-book, um livro eletrônico, um e-book com as lições todas. Você vai receber. O seu cadastro novo vai ser posto para um grupo cadastrado que vai receber isso aí automaticamente, o disparo dos nossos e-books das aulas. Todo mundo que se prontificar a estar cadastrado. Então, terminando. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Tem gente que coloca os dinossauros aqui no meio, entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Os dinossauros só cabem aqui, em mais lugar nenhum. Eu acho isso mais ou menos como ficar achando serpente no logotipo. É um negócio esquisitíssimo. Então nós temos que encaixar os dinossauros em algum lugar. Então tá. Então bom, Deus criou os céus e a terra. Maravilha, deve ter criado um troço maravilhoso. Aí, mas a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Opa! Aqui é um negócio entrevado, né? Então deve ter sido aí que tinha dinossauro. Ai, meu pai. Eu não acho que seja dessa forma, mas eu vou deixar para o nosso professor, quando Deus mandar, explicar isso aqui. A última coisa que eu quero dizer é: disse Deus, aqui está, haja luz. Em latim é fiat lux. Fiat lux, haja luz. O texto no original é: e disse Deus, luz, se, e houve luz. Por que é tão diferente? Por que tem que mudar essa situação? Por que não diz haja luz e pronto? Haja luz quer dizer, não tinha luz nenhuma, Deus disse haja e ela houve. Pronto, está lá a luz. A diferença é que, para Deus criar a luz,
ele tinha ela na sua mente. E ele diz e dá ordem para algo que já está criado na mente dele: luz, ser. E a luz apareceu. Deus dá ordem. E aliás, tudo isso que está sendo dito aqui foi cantado por Deus. De vez em quando vocês me escutam aqui cantar e vou para uma frequência e volto para outra frequência, né? É assim que é a criação, não é? Luz, ser, assim, rústico, seco. Não, Deus cantou a criação. Os salmos falam disso, Deus cantando as coisas. Então, luz, ser, é a maneira que Deus criou a luz, com a luz já na mente dele. Então, quando Deus vai criar alguma coisa, ela é concebida na mente dele, e depois ele dá ordem àquilo e diz: apareça, luz, seja. Amém. É diferente de haja luz. Da onde? E isso é muito importante para nós, porque é assim que Deus espera que a gente também faça. Então você concebe um negócio, e aquilo que o homem pensa a respeito de si mesmo é assim que ele é. Isso é texto bíblico. Então você vai pensar a teu respeito, você vai fazer isso. Vai ser assim contigo. E aí você dá ordens a respeito de algo que você já concebeu na tua cabeça, e concebeu porque é a vontade de Deus, é a verdade, é a promessa de Deus para você. Então você concebeu na tua cabeça algo que Deus já colocou no teu coração, colocou na tua mente, e aí você dá ordens a ela, a essa coisa. E assim, o que você pensa é o que você vai ser, é o que você vai se tornar. Amém? Amém. Obrigado por me aguentarem até agora. Eu atrasei 10 minutos, vocês me perdoem, mas isso aí é só o começo do início da introdução. Agora você assume aí. Deus te abençoe. Eu volto daqui 2 anos. Não mesmo, né? Não, eu vou ter a minha participação nesse curso aqui. Amém. É bom, né? Esse óculos aqui é uma beleza, para perto, mas para longe faz uma confusão danada. Eu estou muito alegre. Uau! Eu estou muito alegre por esse dia, e ele foi gerado com muita expectativa. Quando Deus nos trouxe para cá, a gente estava, recebemos uma palavra do apóstolo Arles, para vir orar e verificar da parte de Deus se estava no coração de Deus de fato a gente estar aqui assumindo o ministério de ensino. E ele falou: vou te dar uns dias para você orar. Ele deu 15 dias. Quanto tempo você precisa? Eu falei 15 dias. Rapaz, ele ligou no final dos 15 dias certinho. E você estava no hospital ainda, né, quando ligou. E nós já tínhamos uma resposta de Deus já como membros da CCJ já há algum tempo, mas morando no Brasil definitivamente agora, pelo menos até quando Deus quiser, de assumir esse ministério de ensino. E foi um grande desafio para nós. E nós começamos a orar, e ele falou conosco numa reunião depois: olha, prepara um projeto. Nós começamos a pensar o projeto do Instituto do CCJ Bible com a proposta de uma igreja para este tempo. Foi o primeiro pensamento que veio para nós, criar um projeto cristão pedagógico, porque a gente pensou em algumas coisas que a sociedade demanda de nós, a gente não tem muita resposta para dar. Tipo, o apóstolo Arles fala das perguntas de cunhado em dia de almoço de domingo, aquelas perguntas bem chatas. Se Deus é bom, por que existe o mal? E aí a gente pensou em elucidar essas coisas à luz das Escrituras, né? E a gente se descabelou em uma bibliografia de ética cristã e um monte de coisa. Preparamos um projeto. Eu pensava junto com a minha esposa, e ela é pedagoga,
E desde já eu quero te honrar pelo excelente trabalho no e-book. Gente, tá padrão Mackenzie, padrão Reino de Deus. Mackenzie perde, padrão Reino. Ela se debruçou em fazer um trabalho com muito cuidado. E a gente preparou aquele projeto, e quando o projeto estava totalmente pronto, a gente foi orar um dia, e Deus falou assim: princípios do reino. Eu falei: mas não foi o senhor que falou a igreja para esse tempo? Ele falou: não, isso foi você que quis. O que eu quero, princípios do reino. Então nós preparamos o projeto, princípios do reino. Eu falei: Senhor, mas quais princípios do reino? E Deus disse: Mateus 5, 6 e 7. Eu falei: então nós vamos trabalhar esse ano todo Mateus 5, 6 e 7, a partir do segundo semestre? E aí escrevemos o projeto, e aí eu vou com a Márcia colocar o escrutínio do apóstolo Lattes para ele verificar, junto com a pastora Lília. E quando eu mostrei os dois projetos, ele já falou assim: princípios do reino. Aliás, junto aqui Mateus 13 também. Lembra que você falou isso, apóstolo? Foi. E Parábolas de Mateus 13. Parábolas de Mateus 13. E a gente ficou muito feliz, porque conseguimos chegar num lugar onde havia consenso. Falar sobre Mateus 5, 6 e 7 é um grande desafio, e a gente, seguindo uma diretriz da igreja, a gente vai trabalhar a Bíblia pela Bíblia. Existe uma regra na hermenêutica. O que é hermenêutica? É a matéria que ensina a gente a interpretar a Bíblia. E a regra básica da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nosso projeto vai caminhar com você, conforme o apóstolo já disse para a gente antes, não é no intuito de te tornar um teólogo. Isso aí tem outros ambientes para você chegar. Outros lugares vão te preparar como teólogo. Aqui a gente vai trabalhar para que você tenha um profundo conhecimento das Escrituras no que tange a tua prática comportamental de vida. Essa palavra, ela entrar dentro de você e gerar fruto, e fruto que glorifique a Deus. Então é muito importante que você de fato esteja aqui. E eu fico muito feliz do nosso amigo vendedor lá da Teodoro Sampaio estar aqui. Como eu falei, nós vamos começar conversando sobre Mateus 5, que trata das bem-aventuranças. Eu estive lá 2 vezes nesse lugar, o apóstolo já deve ter estado bastante também, o Davinho foi lá no Monte das Bem-aventuranças. Existe uma pedra aqui, lá no Monte das Bem-aventuranças, onde existe uma igreja católica. Para você ter ideia, 85% do território israelense, os monumentos turísticos estão debaixo do domínio da igreja católica. Então, quando você vai em Israel, você paga para a igreja católica para entrar nos domínios onde Jesus andou. E lá na igreja, lá no Monte das Bem-aventuranças, existe uma igreja, e em frente a essa igreja tem aquele negócio de amassar a azeitona para fazer uma prensa. Lagar? É um lagar que, segundo alguns, já passa de 1.500 anos aquele lagar ali. E eu fiquei pensando agora, nesses dias que a gente está trabalhando nesse projeto, e elucidando à luz do Espírito Santo, que a nossa preocupação não é trazer nenhuma interpretação particular, mas nos submetermos à estrutura do Espírito Santo para entender isso. E eu me lembrei dessa prensa lá, e a conclusão que eu cheguei é que ela não tinha lugar melhor para estar. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele não foi escrito para todo mundo. Eu cheguei a essa conclusão. Porque os critérios que Jesus estabelece como resposta ali, só quem está cheio do Espírito para responder daquela maneira. Tipo, se você tomar um tapa no rosto, vira o outro lado. Então, hoje, quando eu recebi a notícia que o apóstolo Alberto não vinha, eu falei: Senhor, eu tinha me programado para a aula da semana que vem eu começar a falar bem-aventurados os pobres de espírito, porque existe uma carga de revelação tão legal nesse texto, que eu falei: eu vou me preparar para isso, e estudei com afinco. Agora o senhor fala que o Alberto não vem, como é que a gente faz? E aí eu me sentei para ler o texto, e foi muito interessante, porque o texto diz assim, Mateus capítulo 5, verso 1, deixa eu botar minha máscara de mergulho aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Então a gente já vê uma situação muito interessante. Mateus capítulo 4, os últimos versos do capítulo 4,
começa tratando do batismo de Jesus, a tentação de Jesus, após ele sair das águas, o Espírito o impeliu ao deserto para ser tentado. Depois disso, o texto vai narrar uma série de situações de Jesus na Galileia, em Cafarnaum. E aí ele começa a curar um monte de gente, e aí a igreja vai enchendo, né? Vai chegando um monte de pessoas lá. E aí Jesus olhou aquela multidão que estava seguindo a ele, e olha que aqui ele ainda não tinha criado Macfish, aqui era só milagre, multiplicação de pão e peixe está mais lá para frente, né? Mas nesse momento, Jesus começa a ver as multidões, e ele vai se dirigir para um monte que é impossível que seja o Monte da Transfiguração, porque ficava muito longe do mar de Tiberíades, que é onde essa situação toda está acontecendo, ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Então Jesus se afastou para um montículo que tem ali, exatamente onde hoje está essa igreja. Inclusive tem uma pedra lá que é cercada, que eles acreditam que Jesus se assentou naquela pedra. Mas Jesus, vendo aquelas multidões, ele sobe. Então presta atenção comigo. Jesus vai fazer o que? Vai. Então só isso aqui a gente já percebe uma coisa, que existe um nível de situação que Jesus vai operar em um nível, mas quando ele quer ensinar, ele vai levar a multidão a um outro nível. Então aqui a gente percebe que existem coisas que vão ser ensinadas que elas não estão no nível do mar. Ou seja, não vai ser como as águas de Ezequiel, água que vai bater nos teus artelhos, nos pés, mas vai demandar de nós uma postura muito séria, porque quando Jesus sobe para o monte, a primeira coisa que acontece é uma separação da multidão, porque se aproximam dele os seus discípulos. Diga comigo, discípulo está perto. Discípulo está perto. Então a multidão ela vai se manter numa posição, mas quem quer ascender na revelação e na comunhão com Jesus não vai ficar no lugar da multidão, ele vai subir para onde Jesus está. Então, quando você começa a mergulhar nesse sermão, você vai entender que as demandas que Jesus coloca nele são muito sérias. As coisas que Jesus vai falando para eu e você fazermos no nosso dia a dia são coisas muito sérias, e que você vai chegar a uma conclusão terrível se você interpretar essas coisas por uma ótica humana. Você vai dizer, impossível. Sim ou não? Vamos ser francos. Quem é que toma um tapa na cara para virar o outro lado? Jesus diz assim, se o teu inimigo te pedir a túnica, dá também a capa. Isso a gente está dando um panorama geral, tá? Não tem como você fazer um negócio desse se você estiver lá embaixo. Mas se você se aproxima dele, se você eleva o nível da tua compreensão das Escrituras e completamente possuído pelo Espírito Santo, como já dizia o Mike Shaker, irmãos, você tem que estar cheio do Espírito. E ele vai ver isso, vai brigar comigo depois. Aí você consegue cumprir isso tudo que Jesus está falando. Amém. Então a primeira conclusão que eu chego é que esse sermão não é uma coisa que pode ser entendido por qualquer um. É gente que vai subir e vai se aproximar de Jesus. Há um deslocamento na direção desse ensino. Amém. Amém? E aí eu me lembrei de uma coisa que Paulo escreve, e quando eu fui fazer a análise gramatical do grego desse texto de Mateus e de Efésios 2, eu vi que os verbos gregos para assentar é exatamente o mesmo. Então, lá em Efésios, Paulo diz que Deus já nos assentou com Cristo em lugares celestiais. Aleluia. Agora, o que acontece? Em Mateus, Jesus sobe e as pessoas se aproximam dele para aprender. Mas em Efésios, Paulo fala de uma outra posição, de que nós já estamos assentados com ele.
Então isso para mim é muito encorajador, porque Deus está me vendo em um lugar que às vezes eu não me vejo, mas o que importa é o que eu me vejo ou o que Deus vê. Por isso que lá em Eclesiastes diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o início delas. Então, aos olhos de Deus, nós estamos nessa posição. Apesar de ser aula, posso ouvir um glória a Deus de culto? Glória a Deus. E a gente vai chegando a essas conclusões, e eu queria colocar para você aqui uma coisa muito legal que eu aprendi há algum tempo atrás e que eu tenho estudado. É muito importante que a gente não seja simplesmente leitor da Bíblia. Sabe aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã e vai pegar o trem às 5h40 ou o metrô às 5h40 e abre a Bíblia assim rapidinho para cumprir um ritual, sabe, Luiz? Tem até uma história engraçada de que um cara estava passando por problemas muito difíceis, aí ele falou: Deus, fala comigo. Aí ele fechou a Bíblia assim, quando ele abriu, aí estava escrito: e Judas foi e enforcou-se. Ele falou: não, Jesus, essa passagem não. Aí ele fechou e falou: agora fala, Senhor. Quando ele abriu, veio outro texto e disse: vai tu e faz o mesmo. Ele: que isso, Senhor? Aí fechou a palavra. Quando ele abriu de novo: o que tens de fazer, faz-o depressa. Não é isso que Deus está nos chamando para viver. Amém. Não é isso. E é interessante que no texto de João 5:39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas, porque cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. E eu estava conversando com a pastora Márcia lá na salinha da gente, no gabinete, e eu falei: Márcia, o que você entende desse texto? Ela falou que a gente tem que estudar a Bíblia e examinar, porque é nas Escrituras que a gente vai encontrar a vida eterna. Eu falei: quer uma outra resposta? Ela disse: quero. Eu falei: isso foi uma ironia de Jesus. Ela falou: como assim? Eu falei: porque quando você vai estudar a tradução desse texto, está mais ou menos assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que nelas vocês vão ter a vida eterna. E do que Jesus estava falando? Para soar tão irônico, os fariseus, os doutores da lei, eles examinavam as Escrituras com uma profundidade que ia assim, em níveis muito tremendos. Eles usavam, por exemplo, um critério chamado as 7 regras de Hillel, que era um rabino judeu. E eles tinham 4 níveis de revelação, de interpretação das Escrituras. Eles costumavam estudar as Escrituras por 4 níveis. E está naquele livro que eu te dei em francês esse negócio. O primeiro livro é o Pechá, diga comigo, Pechá. Esse nível é o nível mais rasteiro, era o nível da interpretação literal. Então está lá escrito: Jesus chorou. Você vai ler e vai entender que Jesus chorou. Não é? O segundo nível que eles interpretavam a Escritura era o ramês, que era uma interpretação alusiva. Ou seja, ele pegava um texto, linkava um outro texto para chegar a uma interpretação. Esse é o segundo nível. O terceiro nível da interpretação que eles usavam era o Daresh, que era a interpretação, como é que eu posso te dizer, pela equivalência das letras em hebraico, porque o alfabeto hebraico ele é pictográfico, então você tem letra, número, desenho, símbolo. Isso é interessante porque Jesus, como o texto do apóstolo Ares falou, ele diz que ele é o princípio, amém? E a primeira letra do hebraico é o Aleph, mas o interessante é que o texto bíblico não começa com Aleph, começa com Beit, Bereshit, Bara, Elohim, Eret, Hashamayim, Veret, Hahaim, que quer dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então,
parece que vai soar meio desconexo, mas a palavra Bereshit, que significa exatamente no princípio, essa primeira letra que ela é escrita é o Beit, cujo significado é casa. E aí você fala assim, e o que isso tem a ver? É simples, tudo aponta para a eternidade, amém ou não? Amém. João 14, Jesus diz o que? Na casa. Meu Pai. Então, o que o Gênesis 1 está fazendo alusão não é a coisas temporais, ele está fazendo alusão, e tudo na Bíblia aponta para Jesus, porque o parâmetro da eternidade, o propósito de Deus é construir família, edificar família. Diga comigo: Pai, Filho, Espírito, noiva. Então o ambiente, a economia da eternidade, a mente de Deus, ela trabalha para construir uma casa. E quando os judeus iam interpretar as escrituras, eles começavam pelo primeiro livro que eu falei para você, que é o Peshá, depois eles iam no Ramês, depois eles iam no Dares, aí vinha o quarto nível, que é o Sod, S-O-D, que é o nível da interpretação mística, oculta, e que dá margem para um monte de problemas, como por exemplo a parte cabalística. Mas existe um lado bom desse Sod. Existe um negócio chamado Código da Bíblia, que o apóstolo Larios já conversou com a gente aqui uma vez, que eles pegam o texto sagrado, eles começam a contar, pulando intervalos matematicamente determinados, exatamente 46 a 50 letras, e que em toda a escritura aparece o mesmo nome, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua, as mesmas letras se repetindo por todo o texto em hebraico. Então você percebe que existem coisas ocultas que são muito legais, mas como é que a gente vai acessar isso? Como é que você acha que a gente vai acessar isso? Pelo Espírito. O Espírito vai nos revelar. E quando a gente começar a mergulhar nesse Sermão do Monte, para você ter ideia, são 3 capítulos, 5, 6 e 7. Isso vai dar pano para manga daqui até o final do ano. Eu não sei quantos vão chegar até dezembro, não por conta do Covid, que aqui ninguém vai pegar isso, amém? Amém. Quem pegou, pegou. Avisa para o Covid. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Amém? Mas a gente está acostumado com um ambiente de ensino, e começa às vezes com 100 e turma de seminário. Minha esposa foi diretora de seminário do Rio, começava com 100 alunos. No final do 4º ano formava quantos mais? 4, 5. Mas diga, aqui na comunhão vai ser diferente. Aqui na comunhão vai ser diferente. Porque na comunhão nós somos mais fortes. Porque na comunhão nós somos mais fortes. Então, eu quero usar esse ambiente hoje para gerar em você esse gostinho de quero mais. Você já teve uma ligeira ideia do que nos aguarda? É só uma ligeira ideia. E terão dias que a gente vai estudar coisas aqui que, sinceramente, eu acredito que nós vamos sair daqui chorando. Amém. Pelo tamanho confronto que o Espírito Santo vai nos propor no Sermão do Monte. Todo o princípio do reino, 5, 6, 7, 13. Se ler isso, se a gente conseguir mergulhar nisso e praticar isso, a gente vai para Mateus 25, entre as 5 prudentes. Glória a Deus. Eu tenho certeza. Então, o meu encorajamento para você é: don't give up. Não desista. Amém. Amém? Convide pessoas.
Convide pessoas, muito bom, Otávio. Convide pessoas. A gente vai trabalhar com o e-book que está sendo, já foi digitado, foram digitadas todas as aulas do mês de julho, já estão prontas. Os e-books lindos, vou fazer um para botar no quadro lá na parede da minha casa, do lado da foto dela. E ainda vou dizer assim, foi ela que fez. Você vai poder fazer pergunta quando você não entender. Não é pregação, tá? Você vai poder fazer pergunta. Se a gente souber, a gente responde na hora. Se a gente não souber, a gente te pede paciência para a gente pesquisar e responder. Mas entregar qualquer coisa para você, a gente não vai fazer isso. A gente tem uma responsabilidade com o nome do Senhor e com a sua noiva. Então a gente vai preparar tudo para que você saia daqui instruído e perfeito. Só quero terminar dizendo que nesse texto que o apóstolo leu de 2 Pedro, quando ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, eu marquei essa palavra aqui, 2 Pedro 3, não é isso? 1:20. Obrigado. Não, qual foi o outro texto que você leu? 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, esse aí. Eu marquei aqui, perdoa aqui a falha da memória do vosso amigo, porque tem um negócio aqui que eu quero entregar para você levar para casa. Para que o homem de Deus seja perfeito. Ajuda. No texto de 2 Timóteo 3, 17, que diz: para que o homem de Deus seja perfeito. Nossa irmã aqui, como é seu nome? Graça. Graça. Obrigado. Pleno. Completo. Perfeito, igual. Completo. Íntegro. Outra. Maduro. Cheio. A tradução para perfeito no grego significa também maduro. Então a escritura ela é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja maduro. Isso é muito apostólico, porque isso tem a ver com Efésios 4, que fala que os ofícios existem para que a igreja chegue à maturidade. Agora, uma chave que tem aqui, que é muito bom de compartilhar, é que a palavra perfeito aqui significa pronto e plenamente equipado. Amém. Pronto e plenamente equipado. E o apóstolo Pedro, ele tem um desafio para nós: estejam sempre prontos a responder com mansidão a qualquer um que perguntar acerca da esperança que há em vós. Eu já conversei com pessoas, não aqui, lá em São João do Meriti, na Suíça, que eram de igrejas apostólicas. Eu perguntava: por que você está numa igreja apostólica? Aí eu só ouvi os grilinhos falando trique, 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 que não havia uma compreensão do lugar que se está, né? Aí, num outro momento, eu perguntei assim: o que é ser salvo? Aí eu escutei de novo, trique, trique, e cada vez aumentava a quantidade de grilos. E essa expressão que o apóstolo Arnes trouxe hoje de um ensino apologético é exatamente para quando você estiver lá no seu trabalho no horário do almoço, comendo aquela salada, amém, irmãos? Amém. Aquela saladinha abençoada, e alguém te perguntar alguma coisa, você não responda segundo você, mas segundo a palavra. Amém. Eu estou lendo um livro de um escritor chamado Leonard Ravenhill, e ele fala um negócio interessante, que a igreja hoje é uma virgem. Ele morreu nos anos 90. Ele disse que a igreja é uma virgem vestida com a filosofia, com um diadema de humanismo e enfeitada de um psicologismo humanista, e que os púlpitos, as palavras saem e não transformam pessoas. E isso me fez chorar muito. Ele falou: não adianta você ter um pleno conhecimento da história
se você não tem uma vida de oração. Porque o que vai revestir a palavra de poder é o quanto você conhece a Deus. Então, esse instituto, ele não vai fazer de você um teólogo, mas a gente deseja muito no Senhor que o nosso trabalho aqui seja para fazer de você, contribuir para que você seja alguém cheio do Espírito Santo. Amém. Com o caráter de Jesus e glorificando a pessoa do Filho de Deus. Quando alguém no teu trabalho perguntar a respeito da sua fé, você com toda a mansidão esteja perfeitamente equipado e pronto para responder. Quem topa essa viagem? Amém. Então apertem os cintos. Na próxima terça-feira eu espero ter 2 garrafas de café, porque no ambiente de aula a gente pode tomar cafezinho, amém? Pode. Para a gente tomar esse cafezinho e a gente conversar. Eu quero te encorajar, porque mesmo no ambiente de aula a gente está em culto, sim ou não? De verdade? Amém. Amém? Nós vamos tirar uma oferta. Amém? Você está comigo? Irmão, sempre que eu recebo uma palavra de Deus, eu gosto de selar essa palavra como oferta. E eu vou fazer um negócio aqui com muito temor. Eu não quero que você fique constrangido, por favor. Mas é um desafio. É uma alegria para mim compartilhar com você da oferta que eu vou dar. Então, se você não tem oferta, nós vamos junto ali. Eu quero um nome mais fácil do que gasofilaço. Esse nome é No sexto. O rapaz falou: irmão, traga o galocifácio. Eu falei, ele conseguiu falar mais difícil. Galocifácio, eu não sei de onde veio isso. Mas eu quero que, se você não tiver a sua oferta para semear, a gente semeia junto ali. E a bênção que está reservada sobre esta oferta te alcance. É esse o propósito. Amém? Amém. Então nós vamos semear juntos para que todos tenham essa oportunidade e essa alegria de ofertar. Apertou durinho, não tem problema, vem comigo. Amém? Amém. Então nós vamos orar por aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E eu vou esperar as pessoas que quiserem ir comigo semear ali. E nós vamos orar para que Deus te abençoe. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigada, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo que tivemos aqui, onde a tua palavra foi liberada sobre nós. Ah, Senhor, que noite agradável, que ambiente familiar, que presença. Ah, Senhor, muito obrigado por todos aqueles que aqui se dispuseram a estar conosco para aprender da tua palavra. E Jesus querido, nós dependemos do Senhor para ministrar essa palavra. Te agradecemos agora também, porque o Senhor nos oportuniza a semear no teu reino uma oferta de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Nós louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos por tanta riqueza da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Pode pôr aí, pode pôr. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glorifica
Tem uma resposta para te dar que eu vou te dar na semana que vem. Pergunta qual, AP? Qual, Pedro? Porque Jesus foi irônico. Semana que vem a gente fala disso. Tá bom? Amém. Nós vamos abrir a aula tirando essa dúvida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom. Shalom. Strength arises, we wait upon the